É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Mas olha só, hoje é o dia 5 de agosto e no dia 5 de agosto nós celebramos uma memória particular de Nossa Senhora. Os mais antigos conhecem essa festa como festa de Nossa Senhora das Neves. Vocês estão vendo que eu estou aqui brilhando, que o sol está batendo forte em cima de mim e eu estou suando como tudo. Porque aqui em Roma nós estamos em pleno mês de agosto e agosto aqui significa o verão muito intenso. Quando aí no Brasil ou nos lugares onde é inverno, o inverno fica mais intenso, o período do inverno mais frio, é o contrário para o verão aqui em Roma, é período de sol quente. E no ano 352, do dia 5 para o dia 6 de agosto, o Papa Libério conta que teve um senhor que ele teve um sonho, e este sonho apareceu para ele Nossa Senhora, a mãe de Jesus, pedindo que fosse construída uma igreja sobre um monte daqui de Roma. Roma é uma cidade feita sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Por exemplo, a igreja de São Pedro está num monte chamado Monte Vaticano. E essa igreja, que foi pedida em sonho para ser construída, era no Monte Esquilino. Ora, e no sonho, dizia Nossa Senhora para ele que o lugar estaria, ele perceberia o sinal. Então ele chama o Papa Libério e vão no Monte Esquilino. E quando chegam no Monte Esquilino, como eu estou dizendo para vocês, em pleno mês de agosto, em pleno verão, o lugar estava todo coberto de neve. Todo coberto de neve. Então por isso essa igreja é chamada de Nossa Senhora das Neves e foi feita esta igreja neste monte, neste lugar. Ora, muitas igrejas que foram dedicadas a Nossa Senhora ou dedicadas ao culto no início do cristianismo é em cima de templos que foram templos pagãos, foram templos que foram reconsagrados e cristianizados. Por exemplo, nós temos a igreja de Santa Maria dos Mártires, o chamado Panteão. O Panteão era um templo antigo dos pagãos romanos que foi reorganizado como uma igreja cristã. Muitas basílicas, muitas igrejas que hoje nós temos, elas surgiram em ambientes públicos do mundo pagão. Às vezes eram salas que eram de tribunais, etc. O próprio nome basílica, que significa casa do rei, eram muitos lugares que eram tribunais, não é? E onde o imperador dava audiências ao povo, se reunia para fazer julgamentos. E depois isso foi introduzido, que a gente fala, quando fala de basílica, temos sempre na nossa cabeça uma igreja. Pois bem, essa Basílica de Santa Maria, que é chamada de Santa Maria Maior, porque foi uma igreja muito grande que foi feita, nós celebramos a consagração desta igreja, que o Papa Libério, ali pelo ano 352, edificou. Agora, o que é que aconteceu? É que no ano, ali pelos anos 430 e 431, havia uma grande discussão sobre a questão da natureza de Jesus. E em concílio se definiu que Jesus, no dogma, é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Deus e homem de verdade. Inteiramente Deus, inteiramente homem, sem confusão nem mistura. Surgiu um outro problema que diz agora, e Maria? De quem ela é mãe? Ela é mãe da parte humana? Ela é mãe da parte divina? E agora, como Jesus é uma única pessoa, com duas naturezas, e Maria é mãe desta única pessoa que é Jesus, então o Concílio de Éfeso define então o chamado dogma, não é, de Maria como mãe de Deus. Nós celebramos na igreja no dia 1º de janeiro a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, que antigamente era celebrada justamente no mês de outubro, quando o dogma tinha sido definido, não é, na cidade de Éfeso, no ano 431, o dogma que proclamou Maria como Mãe de Deus, chamado Theotokos. Então, no ano 432, esta basílica liberiana,
que já tinha sido feita nesse lugar, onde com esse sonho, não é, apareceu Nossa Senhora dá esse sinal, o lugar em pleno verão aparece coberto de neve. Então, esta basílica foi ampliada pelo Papa Sisto III. Não é, foi ampliada, não é, e a Basílica de Santa Maria maior justamente por conta do tamanho que ela tem. 6 de agosto foi o dia em que o Papa Libério com aquele senhor vão lá no monte e veio todo coberto de neve. E aí, todos os dias de sexta-feira a gente reza com Davi, o Salmo 50, 51, que diz, pede a Deus para que Ele nos purifique, ele diz, eu serei mais branco do que a neve. Olha essa beleza dessa purificação, não é, de Deus, que nos deixa mais branco do que a neve, o perdão que a gente recebe de Deus. E a festa de amanhã, portanto, é a festa de 6 de agosto, é a festa da transfiguração do Senhor, que a gente contempla essa alvura das vestes de Cristo. Então, essa festa de hoje, de Nossa Senhora das Neves, a dedicação de Santa Maria Maior, essa igreja no Monte Esquilino, nos faz, portanto, pensar no chamado que Deus faz a cada uma e a cada um de nós para viver a purificação da nossa fé, para viver a candura do nosso batismo, essas vestes brancas que nós recebemos no nosso batismo e que devemos levar para sempre na vida da gente. Deixar que o nosso coração seja sempre esse coração puro, esse coração conforme a palavra de Deus. Mas, gente, uma coisa estamos certos e seguros, toda sexta-feira nos faz pensar nesse mistério da nossa redenção. O livro do Apocalipse fala de uma multidão imensa que não se podia contar, cujas vestes foram alvejadas no sangue do Cordeiro. É no sangue de Jesus que as nossas vestes são alvejadas, essa brancura, essa alvura, essas vestes cândidas, nós as temos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ontem nós ouvíamos Jesus dizendo a Pedro, dizendo aos seus discípulos que ele deveria sofrer, que ele deveria ser crucificado. E é justamente nessa cruz de Jesus que nós encontramos o meio da purificação do nosso coração. Ora, se na cruz de Jesus a gente encontra a graça do seu sangue que nos redime, que nos purifica, a gente deve pensar também que cada um e cada um de nós, chamados por Jesus a segui-lo, a gente também vai encontrando as cruzes da gente. E as nossas pequenas cruzes, elas são um instrumento também para a nossa purificação, para a pureza do nosso coração, para que o nosso coração se abra e se dilate na proporção do reino de Deus. Ontem nós escutávamos Jesus dizendo a Pedro, quando ele não tinha mais entendido o que Jesus estava dizendo, falando da sua morte de cruz, ele resistindo a esse anúncio que Jesus fazia. Jesus disse para Pedro, vai para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas tu pensas segundo os homens. Ora, ir para trás de Jesus significa ir seguindo Jesus. Você e eu, nós somos discípulos de Jesus. Ele vai à nossa frente, ele é o nosso modelo, nós vamos atrás dele. Aprender de mim que sou manso, sou humilde de coração. Portanto, a palavra de ontem de Jesus para Pedro não era mandando Pedro se afastar dele. Uma vez foi Pedro que disse isso a Jesus, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, né? Quando Pedro vê a pesca milagrosa, ele disse, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Jesus não nos quer afastadas e afastados dele porque nós somos pecadores, porque nós não pensamos as coisas de Deus. Ora, se nós não pensamos as coisas de Deus, Jesus não disse, se afaste de mim. Não, Jesus disse, vá para trás de mim, porque atrás de mim você pode aprender, me seguindo você vai saber o que é que eu estou dizendo. E depois Pedro foi seguindo realmente atrás de Jesus. Umas horas ele entendia mais, outras horas ele entendeu menos, até que chegou aquela hora em que ele mesmo, aqui, nesta cidade de Roma, foi crucificado. E pediu para ser crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, porque dizia não ser digno de ter a mesma morte do seu mestre. Portanto, realmente, Pedro foi para trás de Jesus e foi seguindo Jesus. E foi seguindo de uma forma tal que foi deixando o seu coração conformado ao coração de Jesus. Foi tão conformado na vida a Jesus que depois ele foi configurado também à sua paixão e à sua morte. Eu e você, nós somos também chamados por Jesus a configurarmos a nossa vida segundo o Evangelho, configurar a nossa vida à sua Santíssima Cruz. O Evangelho de hoje nos fala disso. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 24 a 28. Jesus diz aos seus discípulos, não disse somente para Pedro,
Pedro que ele tinha dito, vai para trás de mim, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas segundo as coisas dos homens. E Pedro agora sabe que tem que aprender, mas não é Pedro só que tem que aprender. Somos todos nós as suas discípulas e os seus discípulos. E Jesus diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Gente, essa palavra é uma palavra realmente muito forte. O que é que significa a gente renunciar a si mesmo? O que é que significa a gente renegar alguém, renegar a si mesmo, renegar alguém? Quando a gente renega alguém, a gente não quer nem saber daquela pessoa, né? A gente não se importa se está feliz, se está triste, a gente não se importa, isola, não é assim? Pois bem, quando Jesus está dizendo aqui para a gente se renegar, está dizendo a mesma coisa, para a gente não se dar exagerada importância, para a gente não se colocar como centro das atenções, nem como centro das coisas. Fazer de conta que as coisas não estivessem acontecendo contra nós. E Jesus disse, renuncie a si mesmo, essa é a primeira coisa. A segunda, tome a sua cruz, cada um de nós tem a sua cruz, e depois seguir Jesus. Ele é o modelo. A gente não está pegando a cruz porque quer bem a cruz, porque a cruz é uma coisa boa, não. A gente segue a cruz imitando Jesus, porque ele também foi daquela forma, a gente vai seguindo. E aí diz Jesus, dá o porquê. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Muitas vezes não é isso que acontece com a gente quer por todas as formas salvar a vida, salvar uma situação, e às vezes o que a gente mais está querendo fazer não consegue. Em vez de salvar a vida da gente, a gente se prejudica, a gente perde. E Jesus diz, ao contrário, quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Então, se a gente é capaz de acolher os desafios na vida da gente, as dificuldades, isso aí sim vai fazer com que a gente supere as dificuldades, ganhe força e adquira a vida. Santo Inácio de Loyola dizia justamente assim, faça o contrário, não é? Então, não dizer, quem está numa academia, está sentindo que está doendo, fazendo aqueles exercícios, o que é que o personal trainer sempre diz? Faz mais um pouquinho, um a mais, porque ele sabe que superando aquela dor, superando aquele limite, você adquire a força. Se você, ao contrário, ali achava que já não podia mais e não fazia aquele esforço a mais, você perde os exercícios que fez até ali, porque aquele é o momento de você desenvolver a força, de você dar um salto de qualidade a mais. Dizem que Pelé, quando jogava no Santos, né, normalmente terminava o treino, todo mundo ia embora e ele ficava ali, sozinho, jogando um pouquinho mais, treinando chutes contra o gol, cobrar pênalti. Era justamente aquela coisa a mais. Então, com aquilo ali, tinha gente que podia dizer assim, bom, mas não já fez o exercício, não já cumpriu tudo aquilo, o horário que estava previsto? Mas era aquilo que ele fazia mais, que fez dele o grande atleta que ele foi, que fez dele o grande atleta que ele é. É aquilo que parecia que era a perda de tempo, aquele momento que ele já poderia estar descansando, salvando a sua pele, repousando, foi isso que fez dele o grande homem que ele foi, não é? Essa capacidade de doação àquela causa pela qual a gente realmente se dedica e quer se consagrar na vida da gente. Quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la muito maior. Então é isso, né? Se dentro da linha humana a gente já vê as vantagens de fazer isso, tanto mais quando a gente faz tudo isso por causa de Jesus, né? Por causa de Jesus a gente segura uma palavra que poderia ter dito a mais, uma atitude de impaciência ou coisa do gênero. Se Jesus é o motivo, então a gente sempre vai conseguir, não é, desenvolver mais vida dentro da gente. E Jesus pergunta, não é, do que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua vida? Os ganhos, as conquistas deste mundo, se a gente perde aquilo que é o essencial. Porque o fundamental na existência nossa é justamente isso. A vida, estar em sintonia com a vida. E o que é a vida? A vida é isso que está passando aqui dentro de você agora. Porque se você não está em você, se você não está em sintonia com você, você não percebe essa live que eu estou transmitindo aqui agora, outras coisas que estão à sua volta, não é? Se você está sentado ou deitado nesta hora, é porque você está vivo, não é? Se você está conseguindo me ouvir, me ver, é porque você está vivo. A importância é esta vida. Essa live tem o seu valor? Tem.
mas muito mais valor tem você está vivo. Então é o que você faz, é o que você decide que tem a grande importância, que tem o grande valor. Esse é o que você deve dar o grande valor e saber que com Jesus você é o artífice desta própria vida que você quer viver. Então a gente vai encontrar a vida quando a gente é capaz disso, né? De estando em sintonia com ela, entrar numa linha de doação. Porque a gente pode até ganhar tudo, mas se a gente perder a vida, se a gente perder a sintonia com essa existência nossa, perdemos tudo. O que é que a gente pode dar em troca da vida, disse Jesus? Não há nada que valha a vida da gente. Nada que valha a vida da gente. A gente não tem como pagar essa vida. O que é que alguém pode dar para poder ter existido, para poder ter estar aqui? Isso foi já de graça, de partida, isso é dom. A gente não tem como pagar isso. É dom, é de graça. A única coisa que a gente pode fazer é entrar em sintonia com o dom recebido. E já que é um dom, eu aprendo a viver em sintonia com o dom. Então como é que eu vivo? Fazendo doação, me entregando, me doando, como Jesus deu a sua vida até a forma extrema de ir para a cruz. O que o homem pode dar em troca da sua vida? E aí continua Jesus dizendo, porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Aquilo que eu dizia antes, não é? A forma de estar em sintonia com a vida é perceber que a vida foi um dom e então eu vivo na doação. E Jesus diz que o Filho virá na sua glória e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Isso nos projeta no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Tem uma parábola que conta que Jesus, quando virá na sua glória, vai separar a humanidade, uns à esquerda, outros à direita, como o pastor separa do rebanho as ovelhas dos cabritos. E aí qual vai ser a conduta que vai ser julgada? Ele vai dizer para quem estiver na direita, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, estava com fome, vocês me deram de comer, estava na prisão, vocês foram me visitar, fui estrangeiro e vocês abriram as portas para mim. Mas Senhor, quando foi que nós te fizemos isto? E ele dirá, cada vez que vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês o fizeram. Então, na glória de Deus, a recompensa vai ser de acordo com essa conduta. Qual conduta? Da doação. Qual conduta? Do amor. Qual conduta? Do serviço ao irmão e à irmã. Então, é assim que Jesus diz, né? No fim, essa retribuição de acordo com a conduta. Em verdade, eu vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Esse reino de Deus do qual Jesus falava que esses apóstolos, esses seus discípulos iriam ver, é justamente esse momento da sua morte, é o momento da sua ressurreição. E muitos deles, realmente, o que aconteceu? Eles viram, eles participaram deste momento, eles estiveram com o Senhor ressuscitado. Mas antes disso, cada uma e cada um de nós tem essa possibilidade de se encontrar com Jesus na figura do irmão, para que desta forma a nossa conduta no fim possa ser avaliada, julgada e recompensada. O que é que o homem pode dar pela sua vida? Pode dar sentido à sua vida, pode dar sentido à sua existência. E o que dá sentido à existência é o próprio amor. Vamos buscar no dia de hoje dar sentido à nossa vida, dar amor à nossa existência. E o amor nós damos à nossa própria vida quando nós o distribuímos para aqueles e para aquelas que estão ao nosso lado, que aparecem na nossa estrada. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, neste dia em que nós celebramos a memória de Nossa Senhora das Neves, recordamos a dedicação da igreja de Santa Maria Maior, a igreja aqui construída no Monte Esquilino. Nesse milagre dessas neves que se apresentaram em pleno verão aqui na cidade de Roma, nós vemos também resplandecer a imagem daquelas vestes brancas que Tu nos deste no nosso batismo, ou como Tu disseste a nós através do salmista, purifica-me, Senhor, e eu serei mais branco do que a neve. Obrigado porque no sangue do Teu Filho, Senhor, as nossas vestes foram alvejadas.
Ajuda-nos a viver com essas vestes novas que nós recebemos do nosso batismo, que são a prova do Teu amor, Pai, por cada uma e por cada um de nós. Ajuda-nos no dia de hoje a perceber que o que a gente pode dar em troca da nossa vida é uma conduta que seja em sintonia com o dom que nós recebemos de Ti, que nos chamaste à existência. Ajuda-nos a viver segundo o amor, hoje e sempre. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Minha amiga, meu amigo, quero saudar a você que está aqui acompanhando essa nossa live, a Sandra acompanhando aqui a nossa live, também a José Costa, Sônia Santos, Dinea Flores, Nete Cor acompanhando aqui, e Nete está aqui lembrando, né, bom dia, ontem foi dia do Padre, bênção infinita para você, Padre. Muito obrigado, Nete, obrigado pela mensagem, né, que você me mandou, e as outras pessoas também que foram aqui me mandando mensagens no dia de ontem. Muito obrigado a cada uma destas mensagens, por cada uma dessas mensagens, e que Deus abençoe esse nosso dia. Tem aqui também a Marilza Matias Barbosa acompanhando essa nossa transmissão no dia de hoje. Sejam todas e todos abençoados por Deus, e eu vou salvar aqui a live, você já sabe, né? Curta essa nossa live, o que é que a gente pode dar pela nossa vida, né? Pela nossa vida a gente só pode dar uma retribuição amorosa. Então, seja esse no dia de hoje também um gesto amoroso, né, de contribuição com essa nossa live, o seu like, o seu joinha, e comente a nossa live, encaminhe se você julgar que vai ser bom para alguém. E fiquem com Deus.